Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Daniel Levi, sou engenheiro e professor particular de matemática. Este canal tem por objetivo ajudar os estudantes em dificuldades com conceitos básicos de matemática. Pela minha experiência, muitos estudantes enfrentam apuros com a matéria simplesmente porque não aprenderam direito a base da matemática e sem ela é impossível progredir no aprendizado. Por isso, neste canal, eu dediquei atenção especial aos conceitos fundamentais. Espero sinceramente que você encontre aqui as respostas à maioria das suas dúvidas. Esta é a sexta aula sobre os números naturais. Na aula anterior falamos sobre as propriedades da multiplicação com números naturais. Nesta aula iniciaremos o estudo da operação de divisão. Ao final de todas as aulas você será capaz de resolver expressões aritméticas como a que você está vendo na tela. Lembre-se que é muito importante praticar o que aprendeu. Afinal, não se aprende matemática apenas vendo os outros fazerem. A operação de divisão surge em muitas situações nas nossas vidas. Aparece quando, por exemplo, precisamos distribuir quantias em dinheiro para diversas pessoas ou quando precisamos distribuir igualmente caixas em prateleiras. No nosso dia a dia há inúmeras situações em que precisamos escolher, dentre diversas opções, qual será a mais vantajosa. Por exemplo, o que é mais barato? Comprar um pacote de cookies, contendo 30 unidades e que custa R$ 36, ou comprar um pacote do mesmo biscoito, com 25 unidades e que custa R$ 32,50. Encontrar a opção economicamente mais vantajosa exige de nós fazer contas de divisão para descobrir quanto custa um biscoito em cada um dos dois pacotes. Imaginemos a seguinte situação. Temos 20 bolinhas todas do mesmo formato e tamanho. Queremos distribuí-las em 6 recipientes de tal modo que cada um deles contenha a mesma quantidade de bolinhas. Como fazer isso? Alguma bolinha ficará de fora após a distribuição? Uma das maneiras de fazermos isso consiste em colocarmos uma bolinha no primeiro recipiente, uma bolinha no segundo recipiente e assim por diante, até o sexto recipiente. Como ainda sobraram mais de 6 bolinhas, repetimos o processo. Como, novamente, sobraram mais de 6 bolinhas, repetimos o processo mais uma vez. Como agora, sobraram menos de 6 bolinhas, não é possível distribuí-las nas 6 caixas, porque senão teremos caixas com mais bolinhas do que outras e nós queremos que todas elas tenham a mesma quantidade de bolinhas. Assim, cada caixa ficará com 3 bolinhas e sobraram 2 bolinhas. Perceba que a quantidade de bolinhas que tínhamos antes da divisão, 20 bolinhas, é igual à adição das 2 bolinhas que sobraram, com a adição de todas as bolinhas distribuídas pelas 6 caixas, isto é, 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, ou seja, 3 vezes 6, que dá 18. E que, somado com as 2 bolinhas que sobraram, fornece 20 como resultado, como era de se esperar. Portanto, podemos escrever essa operação de divisão na forma de uma expressão aritmética para dizer que 20, isto é, a quantidade de bolinhas a serem distribuídas igualmente pelas caixas, é igual a 2 mais 3 vezes 6 em que o 2 indica o quanto sobrou de bolinhas, o 6 nos diz em quantas partes iguais as bolinhas devem ser distribuídas, isto é, o 6 indica o número de caixas, e o 3 é o número de bolinhas que ficará em cada caixa. Veja que a divisão de 20 por 6 deixa um resto igual a 2. Neste caso, dizemos que a divisão não é exata, pois sobrou um resto diferente de 0. Mas, se o número de bolinhas a serem distribuídas não fosse 20, mas 18, então não sobrará resto algum. Cada caixa ficará com exatamente 3 bolinhas e a expressão aritmética será escrita simplesmente como 18 é igual a 3 vezes 6. Esse tipo de divisão é denominada de exata,
porque deixa resto igual a zero. A divisão exata nos mostra que o processo de dividir uma quantidade em partes iguais está intimamente relacionado com a operação de multiplicação. A expressão aritmética mostrada na tela exemplifica isso. Ela não apenas nos diz que 18 é igual a 3 vezes 6, mas que 18 dividido por 6 é igual a 3. E nos diz mais. Quanto você acha que é 18 dividido por 3? Fácil, não é mesmo? 18 dividido por 3 é igual a 6. Agora é com você. Pause o vídeo e responda as perguntas. Todas dizem respeito à divisão exata. É bem fácil, mas você precisa estar com a tabuada de multiplicação em dia. Vamos lá? Veja se acertou. Voltando ao nosso exemplo, se tivéssemos que distribuir um número maior de bolinhas, por exemplo, 500 bolinhas, o processo que empregamos, de colocar uma bolinha por vez em cada caixa, seria muito demorado e enfadonho. Por isso, precisamos encontrar uma maneira mais rápida de resolver esse problema. E essa maneira é a operação de divisão em partes iguais. Das 4 operações fundamentais, a operação de divisão é a que mais os estudantes encontram dificuldades para entender. Pensando nisso, eu dediquei especial atenção ao tema para que, ao final desta aula e da próxima, você aprenda a dividir de uma vez por todas. Mas me deixe logo adiantar que, na operação de divisão, tudo o que fazemos é usar somas, subtrações e multiplicações. Por isso, quando um aluno meu me diz que não sabe dividir, eu explico para ele que, para aprender a dividir, ele precisa primeiro saber somar, subtrair e multiplicar sem dificuldades e que ele precisa estar com a tabuada de multiplicação na cabeça e responder rapidamente, por exemplo, quanto é 8 vezes 7 ou 6 vezes 9. Do contrário, vai enfrentar dificuldades na divisão. O processo da operação de divisão em partes iguais é feito colocando-se o número que se deseja dividir à esquerda de uma linha vertical e colocando-se o número em quantas partes ele será dividido sobre uma linha horizontal. Denomina-se dividendo o número que sofrerá o processo da divisão, divisor o número de partes iguais que se deseja repartir o dividendo, quociente o resultado obtido e chama-se resto a quantidade que pode sobrar após o processo de divisão. Na próxima aula você aprenderá a encontrar o quociente e o resto por esse processo, denominado de divisão euclidiana, pois sua criação se deve ao matemático grego Euclides. Nesta aula eu vou apresentar as ideias por trás dele para que você o compreenda e não apenas memorize sem entender a natureza do processo e sua sequência de passos. Usamos esse símbolo para indicar a divisão euclidiana em que o dividendo fica à sua esquerda e o divisor fica à sua direita. Em expressões aritméticas, usamos uma pequena linha horizontal, com o dividendo acima dela e o divisor abaixo dela. Vamos usar um exemplo para entender o processo, ou algoritmo, da divisão euclidiana que veremos com mais detalhes na próxima aula. A divisão euclidiana é, em essência, um processo de aproximações sucessivas a partir da multiplicação. Digamos que queremos dividir 318 em 7 partes inteiras iguais. Isto é, queremos encontrar um número que multiplicado por 7 resulte igual a 318 ou próximo a 318, mas menor que 318. Como não temos ideia de que número é esse, vamos escolher potências de 10 e multiplicá-las por 7 até que o resultado seja maior do que 318. Veja, 7 vezes 10 é 70 que é menor do que 318, 7 vezes 100 é 700 que é maior do que 318. Portanto, o número que queremos encontrar, o quociente, é maior do que 10 e menor do que 100. Agora, vamos refinar o processo com os múltiplos de 10, isto é, vamos multiplicar 7 por 20, por 30, por 40 e assim por diante. Agora veja. 7 vezes 20 é 140, que é menor do que 318.
7 vezes 30 é 210, que é menor do que 318. 7 vezes 40 é 280, que ainda é menor do que 318. 7 vezes 50 é 350, que é maior do que 318. Como 318 é maior do que 280 e menor do que 350, o quociente que procuramos é maior do que 40 e menor do que 50. Vamos refinar novamente o processo, mas desta vez com os números 40, 41, 42, 43 e assim por diante. Os resultados das multiplicações estão mostrados na tela. Acompanhe. Podemos ver que, após esse novo refinamento, o quociente se encontra entre 45 e 46. Como estamos trabalhando apenas com números inteiros, o quociente que queríamos encontrar é igual a 45. Mas como 7 vezes 45 é igual a 315, sobraram 3 unidades como resto, pois 318 menos 315 é igual a 3. Logo, podemos escrever que o quociente da divisão de 318 por 7 é igual a 45 e o resto dessa divisão é igual a 3. É fácil ver que os valores que encontramos estão corretos, pois a multiplicação do divisor pelo quociente, seguido da adição com o resto é exatamente igual ao dividendo. Essa operação funciona como um meio de confirmação, de checagem, pois, se o resultado dessa conta fosse diferente de 318, então é sinal que erramos alguma etapa no processo da divisão. Agora, tente você. Pause o vídeo e encontre o quociente e o resto da divisão de 186 por 8, pelo método das aproximações sucessivas que apresentamos. Vamos lá, veja se você acertou. Encerramos nossa sexta aula sobre números naturais. Se chegou até aqui, meu muito obrigado. Espero que você tenha aprendido ou relembrado o assunto. Na aula seguinte continuaremos nosso estudo sobre a operação de divisão com números naturais. Estude bastante e até lá!